Existem pessoas que todas as suas melhores certezas e convicções nunca produziram frutos consistentes na vida. Nem no âmbito familiar, nem no âmbito afetivo, nem no âmbito profissional. Em alguns casos até, vivenciando sempre uma sucessão de frustrações, ou vivendo com determinados complexos em função, seja de traumas não resolvidos do passado, seja em função de vivências depreciativas e humilhantes no presente. O fato é que são pessoas que carregam uma ambição não correspondente, às vezes com uma inteligência, às vezes com a sabedoria, às vezes com o discernimento, para viabilizar na vida, da melhor maneira possível, a realização daquilo que ela ambiciona. Portanto, estamos falando de pessoas que carregam o pulsar de frustrações e decepções, magoadas e ressentidas, muitas delas por orgulho, não reconhecidas, mas operando e pulsando dentro do sujeito. E aí, de repente, ele olha uma mobilização coletiva, onde o coletivo começa a aplaudir e validar uma determinada tese, uma determinada explicação, e uma explicação voltada a esclarecer o porquê da desgraça do país, o porquê do insucesso das pessoas, o porquê dessas sucessivas frustrações e mau desempenhos. E o coletivo vai validando e aplaudindo essas teorias de modo que o sujeito, não querendo enxergar de frente a parte que lhe cabe na própria vida, ele acaba não resistindo à tentação de tomar a proposição coletiva como sendo a explicação, a suposta explicação para as suas próprias frustrações. E aí ele começa, agora eu já achei o porquê que eu nunca alavanquei profissionalmente, porque Lula roubou pra caramba. Eu já entendi por que eu não... Por que a minha situação não dá certo? Porque o Bolsonaro é um besta. Agora eu já entendi o porquê que... E aí o que acontece sem dar nome aos bois, sem as devidas associações equivalentes de causa e efeito? Ele toma a discussão e a proposição coletiva como uma suposta explicação e que entra como sendo um consolo contra aquilo que o visitava como angústia e inferioridade relativo aos seus próprios fracassos, mancadas e insucessos no curso da sua vida. E aí, meus amigos, como é delicioso, do ponto de vista do princípio do prazer, para imaginar, você olhar para trás e perceber que tudo o que você vivenciou como frustração, como insucesso, como fracasso, não teve nada a ver com você.
fizeram com você. Nossa, esse seria o melhor dos cenários. Inclusive, eu não estou aqui dizendo que não possam existir esses casos, mas definitivamente eles não caracterizam a maioria dos casos. Porque a maioria dos casos, se cada pessoa se disponibilizasse a se enxergar com sinceridade, honestidade e sabedoria, não haveriam tanta gente divinizando políticos e demonizando políticos. Eu tenho políticos que eu admiro. E eu tenho políticos dos quais eu tenho uma crítica contundente. Mas nenhum deles eu não vou permitir extrair de mim uma conexão de intensidade tal, ao ponto que eu divinize uns e demonize outros. Isso não. Isso não. Porque eu sou pastoreado pelo bom pastor. Pelo bom pastor. E tenho a convicção de que até nos momentos de maiores escassez da minha vida, nada me faltou. Nada me faltou. E quando a gente vai vivendo a vida com esse estado de contentamento e gratidão, que é o que eu mais peço para Deus preservar no meu olhar, a gente vai crescendo e vai expandindo, com bom ânimo, com criatividade, e os frutos vão nascendo. Agora, quando a gente se nega a se enxergar, e isso, por conseguinte, vai gerando uma série de decepções, frustrações, percalços, e a gente sempre na defensiva, querendo sempre atribuir a culpa para o outro e nunca para a gente. Sempre é o outro e nunca eu. Ora, esses são os mais suscetíveis, esses são as presas fáceis para o jogo das ideologias políticas, que são mestres em querer, em desenhar uma leitura de mundo e de vida, onde todas as catástrofes e mazelas do país, dos indivíduos e do mundo têm a ver com a gestão anterior, e todas as promessas e o campos elíseos têm a ver com a entrada da gestão posterior. Essa é a dinâmica. E isso é um prato cheio para quem não quer se enxergar. Com isso também, tá, meus amigos, eu não estou querendo anular o fato de que uma dada gestão e administração política coletiva não tenha influência direta no indivíduo. É claro que tem. E tem. Mas essa influência que tem jamais justificaria a passionalidade anormal no modo, por exemplo, como a gente viu acontecer, o que aconteceu nesse último final de semana. De um sujeito passar na rua e ver uma festa de aniversário que não lhe dizia respeito, de alguém que ele nem conhecia, e ele se vê completamente abraçado pela necessidade de ter ali que afrontar. Como se o que tivesse acontecendo ali fosse um holocausto de crianças.
fosse uma blasfêmia contra a vida. E ele para e ele começa a provocar, e por conseguinte, o outro extremista também da festa, se vendo completamente violado e afrontado, ele entra no jogo da intensidade e ambos começam a se interconectar pela primitividade, porque o fator humano ali se diluiu. E um só foi dar conta já na outra dimensão e o outro quando acordar lá no hospital. Porque quando a gente se entrega a uma dada intensidade, a gente perde a prerrogativa da racionalidade e entramos no puro instinto. E é a isso que acabou acontecendo e gerando o desfecho daquele acontecimento lá atrás. Portanto, esse também é um outro desdobramento digno de nota daqueles que enxergam a ideologia política como uma possível explicação relativa aos seus próprios insucessos, fracassos e frustrações. E isso o consola de uma tal maneira, porque gera nele uma sensação de sentido, e que por essa conexão lógica, ainda que imaginária, coloca em suspenso sensações de humilhação e de angústia que outrora ele não conseguia se desvincular, mas também não expressava e nem procurava enxergar e trabalhar. Como a ideologia vai lá e dá a ele a sensação de que, na verdade, ele não é o autor de nada, ele foi simplesmente uma vítima. E de que a próxima gestão é a que formará o cenário ideal para que ele, com a maneira de ser dele, tosca, imatura, impulsiva, inconstante, ele vai magicamente conquistar o que ele nunca conquistou nas etapas anteriores. Sim. Inclusive, esse é o perigo de a gente enaltecer coletivamente determinadas características de personalidade como pessoas proeminentes diante do coletivo, muito embora essas dinâmicas a gente não tem controle sobre elas, e nesse mundo, não só a gente, mas a história cansou de produzir esses personagens. O fato é que quando personagens controversos assumem o poder, todas as características deles emprestam validação coletiva, onde todas as pessoas que pensam igual, sentem igual, de uma certa forma reagem igual, pensam, poxa, se um cara agindo assim chegou nesse patamar, isso é sinal de que errado eu não tô. Porque afinal de contas, né, tá aí, o cara sendo assim, chegou onde chegou, por que que um dia eu não posso chegar? Essa que é a verdade, e é esse que é o perigo. Portanto, a grande questão desse elemento todo são essas pessoas procurando validação para aquilo que pessoalmente elas não querem enxergar, mas que possuem na ideologia coletiva uma suposta explicação, e no modo como aquilo faz atenuar o desconforto dos seus próprios fracassos e frustrações, então ele se torna um paladino defensor daquela ideologia e de todos os seus proponentes. Engano,
ledo engano. Ledo engano. Inclusive, ainda teria mais, eu vou falar aqui rapidamente, que é com relação aos religiosos. Ao meu ver, o maior indício da ausência de Deus na religião é o modo como a devoção da intensidade dos religiosos tem sido direcionado para os políticos. Eu, inclusive, fiz parte da igreja na década de 80 e até metade da década de 90. E nessa época ainda se ouvia muito, dentro do contexto religioso, que político não sobe em púlpito, político não tem participação. Havia-se um discernimento mais crítico e melhor delineado entre reino de Deus e reino deste mundo, em termos das influências sutis e subjacentes que tornavam antitéticos esses dois poderes. Inclusive, no espírito do que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Mas na medida em que a religião, conforme disse Nietzsche há século atrás, há muito tempo atrás, sobre a morte de Deus, a morte de Deus na religião, fazem hoje os religiosos defenderem ideologias políticas e políticos como se eles estivessem defendendo Deus. E eles entendem, com toda essa ênfase e intensidade, que o único braço de atuação de Deus são os políticos e a política. E que se eles não defenderem contumazmente essa direção, até a oração deles perde a eficácia.